A alegria toma conta da sua tarde. Planeta Gospel. Agora 2h05. Estamos de volta aqui com o nosso Planeta Gospel. E agora, como prometido, Planeta Live. Hoje, segundona, tenho a honra aqui de receber nos nossos estúdios, mesmo que virtualmente, nosso amigo Matheus Gripe. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo. Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês nessa tarde de segunda-feira. Começar a semana bem assim é bom demais, né? É muito bom. Eu brinco aqui com os ouvintes que pra gente chegar na sexta temos que passar pela segunda, né? Então bora lá. Não tem jeito. Lá. Não tem como fugir, não tem como fugir. Matheus, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. É um prazer imenso te receber aqui. E como eu sempre digo também, né? A gente quer conhecer um pouquinho da sua história, né? Como tudo começou, a história, a música, como entrou na sua vida, até chegarmos depois nesse quarto single que você acabou de lançar, acabou de sair do forno aí. A Tá música fresquinho. Viver por Ti. Então, a música ela faz parte da minha vida desde muito cedo, né? Quando eu era criança, os meus pais tinham aqueles gravadorzinhos pequenininhos. Lembro. E aí, quando saíam para trabalhar, eu ficava cantando ali os louvores e gravando. Isso com quantos anos? Uns 3 para 4 anos de idade. Ali você já sabia o que queria. Quer dizer, meio que eu já sabia, brincava. Mas não sabia, porque por incrível que pareça, mesmo com esse envolvimento, eu me descobri na música um pouco mais tarde. Eu comecei assim, efetivamente mesmo, na média dos 13 para os 14 anos de idade. Tarde em comparação, porque com 3, 4 anos eu já tinha esse uma desejo, vontade. né? Uma vontade, vamos dizer assim. Mas eu sempre achei a música sempre foi algo muito forte para mim. Eu costumo dizer que a música ela tem o poder de te despertar sentimentos que você nem sabe que tem dentro de você. A música ela pode te erguer de uma depressão e, dependendo da mensagem que ela traz, ela também pode te colocar em uma e pode fazer você sentir diversas coisas. E a música ela é uma ferramenta muito poderosa. Eu falo que ela transforma, né, Matheus? Transforma, literalmente. A gente vai falar no decorrer do programa até sobre um projeto que eu tenho relacionado a isso, mas exatamente acreditando nisso, na transformação que a música pode ter nas nossas vidas. Legal. E aí, com um pouquinho mais para frente, os meus pais se separaram, e aí eu fui morar no interior de Minas, né, que eu sou carioca, mas a minha família, 90% dela é de Minas. Então, eu fui morar um tempo em Minas com a minha mãe. Ali eu cheguei a participar do coral infantil da Igreja Batista. Naquela época tinha os Embaixadores de Cristo. e comecei a me envolver ali. Desde pequeno você já cresceu na igreja? Cresci na igreja. Ok, legal. Cresci na igreja. Eu tive um períodozinho que eu me afastei, assim, dei uma derrapada na caminhada, mas cresci, Voltou. E voltei. Que bom, Deus não deixa, não. Ele sempre tá me puxando. Vem, meu filho. E aí, passando mais um tempo, eu voltei a morar no Rio. Falei com a minha mãe, mãe, quero voltar para o Rio, quero ir para lá estudar, quero tentar buscar algo melhor de futuro, porque capital, né? A gente morava numa cidadezinha pequena lá uma no pegada interior. Diferente, né, Matheus? Uma pegada diferente, que é um lugar maravilhoso para viver quando tiver rico, entendeu? Quando tiver rico, vai para o interiorzão desse que você vive bem demais, né? É muito gostoso. Ainda mais Minas, aquele queijo fresquinho, aquela linguiça artesanal, pão de queijo, pãozinho de queijo, café torrado e moído na hora. Meu Deus. Não tem meu coisa café. Melhor. Eu vou para Minas para tomar esse café, eu amo café. Mas o interessante é que quando eu voltei aqui a morar no Rio, eu comecei a minha caminhada no Ministério de Louvor. Foi o primeiro Ministério de Louvor que eu engrenei, que é da igreja que eu faço parte até hoje. Vou fazer aí 18 anos que eu congrego na mesma igreja. E aí, meus tios eram líderes do ministério na época. E eu fiquei um ano e meio aproximadamente, quase 2 anos, só carregando caixa de som, enrolando cabo, limpando equipamento, cuidando das coisas do ministério.
eu não imaginava que Deus estava me preparando para, no futuro, ser o líder do Ministério de Louvor, como eu sou nos dias de hoje. Tava Mas ali tudo ali, eu vivi cada etapa. Na época eu falava assim, poxa, caraca, 1 ano já que eu estou carregando peso, não me colocam para cantar. Adolescente, naquela fome de fazer as coisas. Eu sempre fui muito rato de igreja, né? Eu, se deixar, eu vivo ali todos os dias da minha vida, porque eu tenho um prazer. Sei bem como é isso. E aí, nessa questão toda, comecei a cantar. Um pouquinho mais para frente, comecei a ministrar louvor. E aí, alguns anos depois, eu recebi uma canção, que foi a segunda que eu lancei desse projeto, que é Depender de Ti, que eu não imaginava que ela fosse retratar algo que eu tinha vivido há 20 e poucos anos atrás. 30 e pouco, cara, tô me envelhecendo. Olha, eu mesmo me sacaneando. Eu ia perguntar a tua idade. Caraca, foi erro. Ao vivo é assim, né? A gente dá umas vaciladas. Mas aí eu recebi uma canção que ela falava, né? Deus, não deixe que eu perca os meus dias vivendo sem a sua companhia, preciso de ti. Deus, sozinho eu estou sem sua graça, sem tua palavra, que alimenta a minha alma, não posso viver. Deus, me ensina a depender em oração, clamar quando um vazio e um silêncio teu é o que tenho em minhas mãos. Depender de ti, tudo o que eu preciso é confiar em ti. A força que eu tenho vem do teu amor. Pertence a ti tudo que tenho e sou. No momento que eu recebi essa canção, que ela veio de encontro a mim, eu tinha ido ministrar na igreja Betel, aqui no Rio de Janeiro, e eu fui ali no aniversário dessa igreja e conheci um amigo ali, que foi quem falou, cara, você tem potencial para gravar, tá? Eu nunca me vi gravando, cantando por aí. Eu sou ministro de igreja, eu me imaginava vivendo o meu ministério ali dentro da igreja. Louvando dentro dos templos, né? Dentro do templo, servindo as pessoas dali, cuidando das pessoas dali, né? Onde eu também recebo o meu cuidado, essa coisa toda. Sim. E aí, quando eu recebi essa canção, eu estava passando uma situação muito difícil a nível profissional. Eu tinha perdido um negócio, né? Tomei uma volta em um determinado negócio. E quando eu tinha 2 anos de idade... É Rafa, né? É Rafa. Quando eu tinha 2 anos de idade, Rafa, a minha mãe estava cozinhando. Não sei se você é pai, se você tem irmão mais novo, enfim. Todo mundo que já conviveu com criança sabe como é uma criança com fome. Não, minha mãe estava ali. Não só criança. É que criança apronta coisas que adulto não, você vai entender. Ai, meu Deus, vamos lá. Com 2 aninhos de idade ali, eu sentindo aquele cheiro de refogado. Minha mãe estava ali preparando os bifes e eu abri a tampa da estufa do fogão e pisei na tampa da estufa do fogão. Na hora que eu pisei nessa tampa da estufa, uma panela de feijão e uma panela de arroz que estavam fervendo ali naquele fogão viraram sobre todo o meu corpo. Meu Deus. Do pescoço para baixo, não ficou nenhuma parte sem queimar. Eu fui carregado para o hospital na ponta do dedo do pé e na ponta do dedo da mão, porque não tinha onde pegar. 2 anos, Matheus? Queimado, 2 anos de idade. Queimadura de 1º, 2º e 3º grau. Eu brinco até que a queimadura se graduou, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, queimadura de 1º, 2º e 3º grau, como eu falei, fez um buraco nas minhas costas, queimou parte do pulmão. Ô, louco! E ali os médicos tinham que drenar aquela água todo dia, fazer raspagem. E no 45º dia internado, Rafa, disseram para os meus pais, olha, seu filho não tem mais jeito, não. O que a medicina podia fazer já foi feito. Agora só um milagre. Só que existiu uma palavra que tinha sido liberada e nesse momento aí de desespero, nessas orações, Deus tinha dado uma palavra assim, olha, dos teus pequeninos cuido eu. Deus tinha falado isso já para o coração dos meus pais. Sim. E só eu tenho o poder de dar a vida e de tirar a vida. E esse chamado que foi feito desde o ventre, ele não vai se encerrar aqui. Mas para os olhos humanos era impossível. Cara, uma criança de 2 anos, com 90% do corpo queimado, com água fervendo, era impossível. Pulmão, chegou a queimar o pulmão, para você ver o nível da queimadura nas costas. Um bebê, 2 anos é um bebê.
Total. E aí, nesse 45º dia, Deus soprou de novo o fôlego de vida, eu levantei e recebi alta daquele hospital, quando os médicos diziam que não tinha mais jeito. E saí de lá igual uma múmia, todo enfaixado. Segundo a minha mãe, já cheguei em casa escalando prateleira, aprontando, porque eu sempre fui uma criança quietinha, né? Sendo criança. Tudo isso aí demonstra como eu fui quietinho. E, Rafa, aí eu entendi o motivo de eu ter recebido essa canção. A nossa dependência, a nossa confiança, ela tem que estar o tempo inteiro em Deus, porque Ele nos ensina a confiar, mesmo quando toda situação está contrária, porque Ele não perdeu o controle. Amém. Ele sempre está no controle de tudo. Desde o início da pandemia, nós recebemos muitos relatos de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, das coisas mais complexas, emocionalmente falando, Sim. porque é um momento muito difícil. A maioria das pessoas, eu fui afetado de forma fortíssima com essa pandemia. Não tem agenda, E não ninguém tem estava preparado evento, para tanto tempo, ninguém né, estava Mateus? preparado. Mas Deus, ele não perdeu o controle. Deus Mesmo é em toda Deus. dificuldade, mesmo em meio a toda situação, mesmo a gente perdendo tanta gente querida, Deus não perdeu o controle. E a certeza da eternidade motiva a gente a seguir, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à tribulação. E aí eu comecei a produzir essa canção. E quando eu comecei a produzir essa canção, A Depender de Ti, Deus, ele começou a me dar músicas na madrugada. Eu levantava de madrugada para orar, e eu gosto muito de ler livros relacionados ao louvor, à adoração, à estrutura de culto, essas coisas assim. Sim. E estava lendo ali pela segunda ou terceira vez o livro Adoremos, do Marcos Witt. E ele contando as histórias que ele tinha vivido, como que nasceu a canção Renova-me. E eu fui vendo aquilo tudo, eu fui ficando impactado e falando, Deus, eu quero que brote de dentro de mim mensagens assim, que sejam verdades que eu vivo ou que eu profeticamente quero viver. E aí Deus começou a me dar as canções, começou a me presentear com músicas, e num momento horrível financeiramente falando, eu falei, cara, como é que eu vou gravar agora? E aí Deus foi colocando as pessoas no caminho, eu ia passando, eu recebi cada oferta, cada coisa assim por onde eu fui passando, em borracharia, em gente que me via ministrando pelo Facebook, e aí entrava em contato no inbox de outra cidade, cara, eu ouvi tua música, eu quero mandar uma oferta para você. E aí eu mandava agência e conta sem perspectiva nenhuma, eu falava assim, isso aí é gente que ficou emocionada com alguma coisa, e aí chegava no outro dia, pá, tava lá uma oferta ali, aí eu fui conseguindo gravar, fui conseguindo fazer as coisas, e assim foi o meu start na minha carreira, vamos dizer assim, itinerante, né? Fora a igreja. Porque eu não imaginava, não esperava isso. E Deus foi colocando cada coisa. E aí, daí para frente, eu me apaixonei. Isso daí, o pontapé inicial, Mateus, quantos anos você tinha ali, naquela época? Eu estava com 20 alguma coisa, 20, 22, por aí. 20 a 22 anos. E hoje já fazem quanto tempo? Já, comecei a gravar em 2014, 13 para 14. 7 anos, tá? Que eu comecei a gravar, isso aí. Bom. E aí a gente foi devagarzinho, bem devagar, quem é músico independente, sem empresário forte, sem uma gravadora grande por trás, sem algum investimento, sabe como é a dificuldade, porque eu sempre falei assim, eu vou fazer, mesmo que seja devagar, mas eu vou fazer de extrema qualidade. Sim. Eu quero entregar algo muito bom, tanto que os músicos que gravaram cada canção dessas que eu lancei são músicos conhecidos no Brasil e fora do Brasil, que acompanham diversos artistas renomados, que eu falei assim, eu quero fazer tudo do melhor. E Deus foi proporcionando isso e pouco a pouco a gente está caminhando aí, levando essa verdade. Que lindo, que lindo. Mateus, e a música Viver por Ti, né? Pelo que eu pude dar uma pesquisada no teu trabalho, foi composição sua também, né? Viver por Ti. Sim. Como que ela chegou na tua vida, né? Então, a gente tem como é que eu vou explicar? A gente tem uma... Ai, meu Deus, qual é a palavra? Enfim, nós, da nossa igreja, nós anualmente temos um cronograma de leitura bíblica diária.
E aí o pastor ele disponibiliza... Um devocional. Isso. Ele disponibiliza algumas possibilidades. Por exemplo, ele disponibiliza que você leia a Bíblia toda durante o ano. Então, de janeiro a dezembro, você lê de capa a capa. Ele disponibiliza, não, eu só tenho como ler um capítulo por dia, então tem uma leitura específica para isso. Eu quero algo relacionado à fé, algo relacionado... Então, a gente tem alguns cronogramas de leitura bíblica diária para motivar mesmo o povo, para gerar esse desejo da leitura. Né? E, no momento, eu estava lendo o livro do Adoremos, quando o Marcos Witt diz ali que ele estava, quando ele compôs a música Renova-me, quando ele foi dormir, Deus começou a dar um sonho para ele, e ele sonhava que entrava uma retroescavadeira dentro dele e começava a arrancar as coisas, e ele sentia muita dor ali naquele sonho. E ali Deus falava para ele assim, você não pediu que eu te renove? Então deixa eu tirar tudo que não é meu, vai doer, mas vai sarar, e quando sarar você vai viver o que eu tenho para você. E aquilo, esse sonho, essa forma que a canção veio para ele me impactou demais. E por coincidência, além do Adoremos, eu estava lendo Filipenses. Quando Paulo diz ali que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou o morrer é lucro, né? Tem algumas versões diferentes, o morrer é lucro. Aí eu falei assim, fiquei me questionando, mas como que morrer pode ser lucro? Será que alguém tem desejo de morrer? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que me aprofundar um pouco mais nesse tema, porque quando a gente entende que viver para Cristo é a gente morrer para as coisas que nós não necessitamos, mas que nós ficamos correndo atrás delas diariamente, gastando a nossa energia, gastando o nosso vigor, gastando aquilo que a gente poderia estar desenvolvendo outras coisas, a gente consegue viver de uma forma melhor. E aí veio a Viver por Ti. Eu falei, cara, o que para mim, veio o primeiro refrão, o que para mim era lucro, hoje eu considero perda. Para viver o que é teu, morrerei para cada sonho meu. Então eu comecei a entender que eu precisava viver para ter uma vida de eternidade e não de realização física, humana, pessoal. Não estou pregando aqui, Mateus não tem desejo de ter as coisas. Não, gente, pelo contrário. Eu quero ser rico, quero morar sempre numa casa confortável, quero construir uma família estruturada, quero ter filhos, quero poder dar o melhor para eles. Declaro que cada um de vocês que estão nos ouvindo também vão viver o melhor de Deus nessa terra, mas o nosso foco tem que ser a eternidade. Porque quando a gente foca na eternidade e trabalha em prol disso, trabalha em prol do reino, as demais coisas vêm. Serão acrescentadas. E hoje, assim, eu tenho vivido não uma boa fase financeira, mas eu tenho vivido uma fase onde, literalmente, as bênçãos têm corrido atrás de mim. Falei, opa, acho que agora eu estou entrando no centro da vontade de Deus ali, do que ele diz. Porque a gente fica muito tempo correndo atrás da bênção. Liga para um, liga para outro, bate numa porta, bate na outra, toma uma portada na cara, recebe um monte de nãos, e você fica ali desestabilizado. E hoje eu tenho vivido isso. Deus tem colocado pessoas, Deus tem colocado situações, às vezes do nada o telefone toca, vem uma mensagem no direct, alguma coisa. As bênçãos, elas têm que correr atrás de nós, e não nós atrás das bênçãos. Então, numa madrugada dessas de leitura, veio esse refrão, e aí eu comecei a entender. Falei assim, cara, é isso que eu preciso buscar a cada dia. Morrer para a minha vontade, morrer para o meu egoísmo, morrer para o meu eu, morrer para a minha razão, para que eu possa viver em paz e para que eu possa viver Cristo, porque o viver é Cristo. Então eu tento buscar nessa simplicidade isso, viver Cristo. E foi assim que essa canção nasceu, numa madrugada dessas de leitura, aí, de devocional, de busca. Que Deus te presenteou. Literalmente. Literalmente. Ô Mateus, e conte aí pra gente um pouquinho, já tem próximos passos aí pra tua carreira? O que vem por aí? Vem coisa boa por aí? Rafa, a gente tem muita coisa legal. Eu tô com mais algumas canções. Já estou com mais algumas canções prontas, que nós estamos definindo durante essas próximas semanas. Quantas que vão sair ainda como single, ou se a gente já vai fechar o EP por completo. Então, nós já temos novidades prontas. Viver por Ti é a quarta, né? É a quarta. Quarta, ok. É a quarta. E além dessas canções que eu já tenho prontas, está rolando aí, paralelamente,
alguns clipes e produção de covers que a gente vai disponibilizar entre uma canção inédita e outra. E eu tenho um spoiler muito legal em primeira mão aqui para gospel. A gente adora isso. Nesse sábado agora, dia 24, eu fui para o estúdio, a gente já iniciou a pré-produção de uma canção nova, uma canção que Deus me deu aqui nesse ambiente, numa madrugada com meu grande brother e amigo, o cantor Diego Carter, da Sony. E nós vamos, em breve, a gente vai estar divulgando a data, tudo direitinho para vocês, porque tem canção ainda. Ele tem lançamento agora dia 30, eu já tenho mais um lançamento que a gente está definindo a data aí. E, enquanto isso, a gente está produzindo canção e clipe de uma música linda, 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 uma mensagem que veio de encontro a esse tempo que a gente está vivendo, que eu tenho certeza que vai abençoar demais a vida de todos vocês que acompanham aí o nosso ministério. Então, spoiler em primeira mão para gospel. Tem canção nova, um collab com o Diego Carter sendo preparado para vocês. Ótimo, ótimo. Depois eu vou te pedir as redes sociais para que os nossos ouvintes possam acompanhar aí, né, a data desse novo trabalho aí, que eu tenho certeza que vai abençoar como os outros que você já lançou. Eu tenho certeza disso. Amém. Eu ia te perguntar, Matheus, acho que você comentou essa paisagem. Você, nosso querido ouvinte, ainda não consegue ter acesso à imagem que eu estou tendo do Matheus, mas já faço o convite, né? Hoje mesmo incluiremos toda essa entrevista nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, YouTube. Você que é o nosso ouvinte e quer acompanhar, quer enviar esse lindo testemunho, porque é um testemunho, quando Deus, eu falo, né? Quando Deus ele nos escolhe, ele já, lá no ventre da nossa mãe, ele já tem bênçãos preparadas para cada um de nós, né? E quando a gente tem a promessa, né? Quando nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida, ele não vai nos desamparar, ele sempre vai estar conosco, ele vai pegar a gente pela mãozinha e vai levar aonde ele quer que estejamos. Então, é lindo, eu amei o seu testemunho, cara, amei conhecer um pouco mais da tua história, mas o nosso ouvinte não está conseguindo visualizar toda essa paisagem, né? Então, essa paisagem é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu moro num sítio aqui no Rio de Janeiro, um lugar lindo, muito verde. Tá um dia lindo respirando aqui. Ar puro, né? Fica fácil até para compor, né? Num ambiente desse, num lugar lindo. Contribui, né, Matheus? Contribui. Demais da conta. Demais da conta, mineiro. Ô, Matheus, pra gente dar andamento aqui e chegar também ao fim, infelizmente, eu queria saber de você, né? De todo o teu trabalho. Tem alguma música que, tipo, te marcou, né, na tua trajetória, na sua história de vida? Tem algo que... Tem aquela música, a preferida, né? Que realmente Deus falou ao teu coração, como todas as outras, mas o xodó, tem? Olha, tem. Na verdade, eu tenho dois xodós. Eu tenho dois xodós. Eu tenho a Depender de Ti, porque ela retrata o meu testemunho. Então, ela tem um lugar muito especial no meu coração, na minha vida. É uma oração que eu faço diariamente. E tenho uma das canções mais especiais, essa é xodozinha mesmo, que é a Caminha Comigo, que foi a primeira que eu lancei. Caminha Comigo, ela me ensinou um caminhar diferente, um caminhar de comungar, um caminhar de prazer, um caminhar de intimidade, de relacionamento. Ali, quando Deus ele fala para Enoque, vem cá, vou te trazer para mim. E aí eu fico imaginando, cara, será que eu busco diariamente, me preparo para que Deus tenha um prazer tão grande, para que ele tenha desejo, vem para perto de mim logo. Ou então, parabéns pelo trabalho que você está estabelecendo aí na Terra, você está expandindo o meu reino. O que será que Deus pensa de mim? Então, a Caminha Comigo, ela tem um lugar especial, muito especial. Então, ela seria o meu xodózinho. Se a gente pode falar assim. Caminha Comigo está nas plataformas digitais, né? Nossos todas conseguem. Então, todas. Já passa para mim, então, para nós, por favor, as redes sociais. Se encontramos o teu trabalho em todas as plataformas digitais, os streams aí, conte um pouquinho pra gente.
Então, você consegue achar em todas as plataformas digitais e também no YouTube, né? No YouTube nós temos aí um webclip da Caminha Comigo, temos o clipe da Depender de Ti, que é um clipe com banda, temos o Lyric da Viver por Ti, que saiu no dia 23, agora, sexta-feira que passou. E para você encontrar isso em qualquer plataforma digital ou no YouTube, enfim, todas as minhas redes sociais, você vai procurar lá, Matheus, com TH, Gripe, GRIPP, oficial. Matheus Gripe Oficial. Você acha em todas as plataformas, você acha em todas as redes sociais, no YouTube, tá tudo assim para facilitar o acesso de vocês. Tem muita música legal lá. Perfeito. E tem mesmo, viu, querido ouvinte? Eu já dei lá uma acompanhada. Então, você que quer ficar por dentro de todo esse trabalho abençoado de Matheus Gripe, entra lá nas redes sociais e acompanhe, fique por dentro. E todas as novidades ele vai soltando lá nas redes sociais. Matheus, agradeço imensamente, né? Fiquei muito bem à vontade falando contigo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando e que você possa levar o amor dele por mais cantos através das lindas composições, das lindas canções que chegam ao seu coração. Amém. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela liberdade da gente poder conversar assim tão à vontade. É bom quando a gente tem um papo leve, né? Com certeza, com certeza. E foi um momento, Fluiu. assim, um pedacinho Fluiu. de tarde. Um pedacinho de tarde muito agradável. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar na Gospel. E eu agradeço de todo o coração pelo carinho, por essa oportunidade da gente estar podendo falar um pouquinho da nossa trajetória em mais, né, um local, em mais um ambiente tão forte de comunicação. A gente sabe o poder que a Gospel FM tem em todo o Brasil. Amém. Então é prazer demais para mim poder estar junto com vocês nesse canal de bênção, contando um pouquinho da minha história. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Todo o meu coração. E acompanha lá nas redes sociais que a gente vai estar divulgando aí a todo tempo para vocês tudo que está acontecendo. Amém. Isso mesmo. Seja sempre bem-vindo. Sempre que tiver coisa boa, novidades, estamos aqui com as portas abertas. E quem sabe logo, logo, receber fisicamente aqui também nos nossos estúdios. Será um prazer. Você que é nosso ouvinte, vai acompanhar essa linda canção, Viver por Ti. Exclusividade, você vai acompanhar essa linda canção. Matheus, um forte abraço, Deus te abençoe. Abraço, Rafa, obrigado. Gospel FM.